Quantas vezes você já sentiu que precisava consertar alguém? Que era sua responsabilidade curar, salvar ou transformar a dor de quem você ama? Talvez você tenha carregado culpas que não eram suas, se anulado para manter a paz, ou mergulhado em relacionamentos onde o seu papel era sempre o de curador. Mas hoje, com base na psicologia profunda de Carl Jung, eu quero te lembrar de uma verdade essencial: você não está aqui para curar ninguém. Você está aqui para se tornar quem você é, em sua totalidade, com luz e sombra, com coragem e verdade. Jung nos ensina que cada ser humano tem sua própria jornada de individuação, seu caminho único de integração do inconsciente com o consciente, da fragmentação à inteireza. E nesse processo, querer carregar a dor do outro pode ser, na verdade, uma forma disfarçada de fugir da sua própria. O verdadeiro autocuidado começa quando você entende que o outro também tem o direito, se a necessidade, de viver suas próprias feridas e curas. Ao tentar curar o outro, muitas vezes ativamos o que Jung chamou de complexo do Salvador, um padrão inconsciente onde assumimos o papel de herói ou heroína, acreditando que nossa presença ou esforço pode redimir o sofrimento alheio. Mas a cura genuína não acontece através de quem tenta salvar, e sim através de quem escolhe crescer. Cada pessoa carrega dentro de si as ferramentas necessárias para a sua transformação, se por mais que o amor nos mova, não temos o poder de atravessar o processo do outro por ele. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E isso também vale para os relacionamentos, e não é iluminando o caminho do outro que você cresce, mas sim assumindo a responsabilidade por iluminar o seu. O desapego consciente é esse gesto maduro de reconhecer a dor do outro sem se afundar nela. É amar com presença, mas sem se perder. Muitas vezes, ao tentarmos salvar o outro, o que buscamos inconscientemente é nos sentirmos necessários, importantes ou até merecedores de amor. Mas isso é uma armadilha do ego, se Jung nos alertou sobre isso. O ego, quando movido pelo medo da rejeição ou pela necessidade de aceitação, se fantasia de altruísmo para não encarar suas próprias sombras. O verdadeiro autocuidado começa quando você tem coragem de parar de fugir de si mesma. Quando você começa a olhar para dentro, para suas feridas de infância, para suas dependências emocionais, para os vínculos que criou baseados em dor e não em amor. E nesse momento, o desapego deixa de ser frieza e se torna libertação. Você se dá permissão para sair do papel de salvador e entrar no papel mais sagrado de todos, o de ser inteira. Seja corajosa para se escolher. Não por egoísmo, mas por responsabilidade espiritual. Jung afirmava que a maior tragédia de uma vida não é o fracasso, mas a falta de autenticidade. E você não pode ser autêntica enquanto vive tentando ser o que o outro precisa. O autocuidado verdadeiro é dizer ou não quando o seu corpo grita por limites, é se afastar quando o vínculo machuca, é deixar ir quem ainda não está pronto para a própria jornada. E isso não significa desistir do outro. Significa confiar no processo da vida. Cada alma tem o seu tempo, cada ser tem o seu inverno. E quando você para de carregar o que não é seu, você se alinha com a verdade do universo. Você só pode oferecer cura quando está em paz com sua própria ferida. E essa paz começa agora, com o simples e profundo ato de se permitir ser você. Você precisava ouvir isso. Você não é responsável pelas feridas que o outro se recusa a olhar. Por mais que o seu coração seja generoso, por mais que você enxergue o potencial de cura no outro, existe um limite sagrado entre ajudar e se anular. E quando você ultrapassa esse limite repetidamente, começa a carregar o que não te pertence, a dor, a raiva, a bagunça emocional que o outro ainda não teve coragem de enfrentar. E o preço disso? A sua paz. A sua energia. A sua essência. Jung nos ensinou que cada ser humano precisa atravessar o próprio inconsciente, enfrentar seus próprios demônios e assumir a própria jornada de transformação. E por mais amor que exista, você não pode impedir ninguém de viver o que precisa viver para despertar. Amar não é carregar. Amar é permitir. E permitir inclui soltar. A sua missão de alma não é ser âncora para quem ainda escolhe se afogar, e sim farol para quem deseja encontrar a luz. E para isso, você precisa aprender a se proteger emocionalmente, não como um escudo de frieza, mas como um ato profundo de amor próprio. Quando você solta a expectativa de ser a salvação do outro, você devolve a ele o poder da escolha.
E devolve a si mesma a liberdade de ser inteira. Porque no fundo, o que você mais quer não é um relacionamento onde você precise consertar ninguém. O que você quer, se merece, se é uma troca consciente, onde duas almas curadas se reconhecem, crescem e se respeitam em suas luzes e sombras. Isso só acontece quando você para de viver para ser necessária, e começa a viver para ser verdadeira. Então respira fundo agora. Sente esse momento. Perceba quantas vezes você deixou de se ouvir para acolher o outro. Quantas vezes ignorou seus limites, engoliu seu cansaço, se violentou em nome de um amor ou que exigia sacrifício demais. Mas amor de verdade não cobra a sua paz. E ninguém, absolutamente ninguém, pode exigir que você desça a escuridão de novo só porque o outro se recusa a subir. O seu maior compromisso é com a sua evolução. E isso inclui escolher relacionamentos que respeitem sua luz, e que não esperem que você apague sua chama para aquecer os outros. Soltar é doloroso no início. Mas depois, se torna libertador. Porque ao soltar o outro, você finalmente se segura. E esse é o primeiro passo para se curar de verdade.